Já teve um dia em que tu acordou decidido a fazer tudo certo? Treinar, estudar, dormir melhor, comer melhor, dormir cedo. Mas quando o dia terminou, parecia que você tinha feito exatamente o contrário. E se eu te disser que isso não é exatamente porque você é preguiçoso? E se o problema não for a falta de motivação ou disciplina? E se o problema for o ambiente onde você está tentando construir essa disciplina? Hoje eu quero compartilhar essa ideia que mudou completamente a minha vida, a forma com que eu enxergo as coisas hoje, a forma com que eu me relaciono hoje. E aqui eu falo de relações de amizade, trabalho, família, tudo, todo tipo de relacionamento que são muito importantes. Aqui eu quero te mostrar que a força de vontade sozinha, ela não conserta tudo. Quero te mostrar como as pessoas, os hábitos, até mesmo as páginas que a gente segue na internet, elas influenciam a sua tomada de decisão muito mais do que você pode imaginar. E eu vou usar esses exemplos da minha própria vida, porque eu aplico isso na prática e é demais. Durante muito tempo, eu acreditava que pessoas disciplinadas, elas eram realmente fora da curva, e elas nasceram assim, que elas, enfim, são pessoas disciplinadas que eram muito inspiradoras. E eu achava erroneamente que elas acordavam motivadas, que elas eram expert naquilo que elas faziam, que, enfim, era muito fácil. Que elas nunca procrastinavam, que elas nunca tinham vontade de desistir de algo. Começavam e terminavam, iam até o fim, seja naquilo que fosse. Mas quanto mais eu observo, eu vejo que elas não são perfeitas. Nós não somos perfeitos. Ninguém é perfeito. E não temos nada de especial. Elas só criaram uma coisa que facilita a tomada de decisão. O ambiente. Parece muito simples, mas muda muito a forma com que você interpreta as coisas a partir do momento que você escolhe estar num ambiente limpo, digamos assim. Mas antes de continuar, se você ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Melina. Eu não tô aqui para ditar o que você deve ou não fazer. Eu tô aqui para me expor, para melhorar a minha comunicação, a minha oratória e trazer algumas das minhas reflexões, das minhas experiências e tentar perder a minha timidez, porque sim, pode não parecer, eu me esforço muito para entregar o meu melhor e talvez o meu melhor não seja é, perfeito, mas enfim, é o meu melhor. E o que eu compartilho aqui não é como especialista, é as minhas experiências e as coisas que eu estudo, como alguém está testando, estudando, aprendendo, errando. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o quanto eu já errei e o quanto eu tento melhorar em diversas áreas, principalmente em desenvolvimento pessoal, profissional, que eu acho que é uma das áreas mais importantes da vida, a gente se entender como seres humanos, entender o outro também é muito, 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 muito importante. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando a gente quer mudar de vida, geralmente a gente pensa, é, preciso de mais disciplina, preciso me esforçar mais, preciso parar de ser preguiçoso ou preguiçosa, mas raramente a gente olha para o ambiente. Eu vou te dar um exemplo. Imagine que você está tentando fazer dieta. Você abre o celular nas redes sociais e aparece pizza, hambúrguer, chocolate, receita, delivery. Você fecha, abre outro vídeo, mais comida, mais propaganda, mais vontade. Aí você passa o dia inteiro processando aquilo, ou ruminando aquilo, lutando contra aquilo. E quando não aguenta mais, no fim do dia, você vai lá e pede um delivery. Será que foi uma decisão puramente sua? Ou você tornou aquilo que poderia ser fácil, mas difícil? Deixa eu te explicar melhor. Quando você quer melhorar o seu microambiente, é melhor que você limpe ele. Como você pode limpar isso?
na tela. Se você quer fazer dieta e você tem dificuldade para fazer dieta, torne o mais fácil o acesso possível e torne difícil aquilo que poderia ser fácil. Como? Como? Vou te dar um grande exemplo e é muito fácil. Não tenha alimentos processados, hiperpalatáveis em casa. Não tenha aplicativos baixados no seu celular. Não siga páginas e páginas de receitas, de restaurantes, de coisas que a hora que tu abrir, vai aparecer, vai vir um estímulo, vai vir a vontade. É inevitável. Você mesmo tornou aquilo mais fácil. Torne mais difícil o acesso. Deu para entender? O mais curioso é que quase ninguém percebe a força do ambiente. O ambiente, ele é soberano. Ele simplesmente vai influenciando as suas escolhas. É tipo o carrinho de supermercado com a rodinha quebrada. Você empurra, quando vê você, ele tá guiando para outro lado, mas ele modula você. Quando vê, tu tá em outra direção. No início parece que você tá indo reto. Aí depois você muda de direção totalmente sem querer. As pessoas que você acompanha na internet, elas influenciam as suas tomadas de decisões. As pessoas que você acompanha influenciam seus pensamentos. Os conteúdos que você consome influenciam a sua tomada de decisão. Os lugares que você frequenta influenciam seus hábitos. E até mesmo, eu acho que um dos fundamentais, os relacionamentos que você nutre influenciam demais a pessoa que você se torna. Por isso que eu digo, o ambiente, ele é soberano, ele é incrível. E depois que eu entendi isso, nossa, realmente minha vida mudou muito, 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 significativamente. E hoje eu trato o ambiente como uma forma muito importante. E ambiente é pessoas, ambiente muitas vezes é as coisas que a gente consome, ambiente é as coisas que a gente frequenta, lugares que a gente frequenta. Ambiente é tudo. E às vezes, cara, um exemplo assim que chega a ser irritante depois que eu parei para pensar é que tem muitas pessoas que não, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, que é onde eu resido, muitas pessoas não sabem fazer um churrasco sem que tenha bebida alcoólica. Isso virou cultural. Na Índia, comer vaca é pecado, é tipo, a vaca é sagrada. No Rio Grande do Sul, todo domingo tem churrasco. Mudou o ambiente. E isso é incrível. Sério. Porque quando a gente entende isso, as nossas lentes, elas ficam mais limpas, talvez. Porque tu pensa, no meu caso, eu bebia muito. E eu frequentava ambientes de universidade, ambientes universitários, ambientes que eu parei para perceber que, assim, toda vez que eu sento para estudar, mesmo que seja difícil naquele momento, é largar o celular, deixar em outro cômodo, sentar e estudar. Muitas das vezes eu me perco ali e eu fico em estado de flow, que é aquele estado em que você fica imerso em algo. E se eu deixo meu celular próximo a mim, ele vai me distrair em algum momento. Porque aí eu fico ruminando algum pensamento, seja de estudo, e aí eu fico, caramba, tá, se eu pegar o celular só um pouquinho. Mas se eu não pego, se ele não tá no campo visual, isso não acontece.
Por que não acontece? Porque eu me forço a pensar sobre aquilo que eu estou estudando e a concentração ela também vai ser maior. Assim como um hábito de treinar vai me obrigar, com algumas aspas, a me alimentar melhor. Por quê? Porque se eu estou treinando, eu vou querer me alimentar melhor. O treino passa a fazer parte da minha rotina. Eu começo a dormir melhor, eu começo a me alimentar melhor, eu começo a ter mais disposição, eu começo a consumir mais água, eu começo a diminuir hábitos disfuncionais, como beber álcool, por exemplo. Então, uma coisa puxa a outra que vai puxando a outra. E isso é ambiente. Dá pra entender? Tipo, tá ficando claro? Estou me fazendo clara? Porque isso aqui também tá sendo um exercício pra mim. Só que ao mesmo tempo, isso tá sendo novo pra mim. E ambiente, a partir do momento que eu me forço a executar esse comportamento, talvez eu execute ele mais vezes. E você que tá aí curtindo ou se inscrevendo no canal, reforce esse meu comportamento de vir aqui fazer isso mais vezes também. Então, se tu estiver gostando, deixa teu like, se inscreve no canal e vamos fazer da internet um ambiente melhor. Porque o que eu faço aqui é compartilhar as minhas vivências, as minhas experiências, mas também, se eu puder te influenciar a começar algo, é, seja na internet, para tornar a vida de alguém melhor, também vai ser uma honra. Às vezes a gente nem percebe que existe uma grande armadilha. Uma escolha que muitas vezes parece insignificante, ao longo dos anos, se torna uma grande escolha. Eu vou aplicar novamente para o meu caso. Eu era uma pessoa completamente disfuncional. Uma pessoa completamente sedentária. Uma pessoa que nem de longe imaginaria correr 500 metros. Uma pessoa que bebia mais álcool do que água. Sim. Uma pessoa do espectro bipolar. Uma pessoa completamente disfuncional no quesito de hábitos, né? Então, eu dormia mal, me alimentava mal, era sedentária, não praticava atividade física, tinha amigos disfuncionais que executavam praticamente os mesmos comportamentos. O que mudou? O ambiente. Eu saí de uma cidade do interior para vir para uma capital onde hoje, 6 anos depois, eu, além de estudar muito, eu também pratico atividade física constantemente, me alimento melhor, durmo muito bem e sono para mim se tornou algo negociável, porque eu preciso dormir bem para ter disposição para fazer o que precisa ser feito. E cara, isso mudou a minha vida. Mudou a forma com que eu enxergo as coisas, a forma com que eu me relaciono hoje. Eu eu não consigo, assim, ó, tudo bem, eu não vou julgar as pessoas. Tudo tem um contexto e o contexto ele importa muitas vezes. Porque, sim, o contexto importa. Mas eu não consigo me relacionar com pessoas que não treinam, por exemplo. Não dá. Não desce. Não faz sentido para mim. Não faz nenhum sentido. E aí você julga, interpreta de como quiser. Mas para mim, não rola. E isso em qualquer questão. Seja amizade, seja relacionamento afetivo, não é negociável. Pessoas que não treinam não é algo que eu sequer cogitaria para minha vida. Porque é um hábito que, além de ser consolidado, além de ser um hábito
que te puxa, é algo que, cara, não sei. Assim, o que eu tenho para dizer é que as pequenas decisões que a gente toma hoje, elas se transformam em grandes decisões a longo prazo, amanhã. Às vezes, isoladamente, uma mudança muito pequenininha no macro, ela não é tão significativa hoje, mas a longo prazo são juros compostos, são ferramentas fantásticas. Se eu fosse olhar para a Melina de 6 anos atrás, ela jamais cogitaria ou imaginaria correr 500 metros. Sexta-feira, sábado passado, dia 6/6, eu corri 15 quilômetros. Você tem noção? Em 6 meses. Há 6 meses que eu tô correndo. Então, tá vendo que não é isoladamente ninguém, tipo, levanta na cama de manhã e diz eu vou correr, sem nunca ter corrido 15 quilômetros. São hábitos, consistência, escadinhas. Então, o que fica nesse vídeo hoje é o ambiente em que eu estou inserido, ele está me afastando ou ele está me aproximando da pessoa que eu quero me tornar? E a pergunta final que eu quero deixar para vocês é: que ambiente eu preciso construir para facilitar a vida que eu quero viver? E quando o ambiente ele começa a trabalhar a seu favor, aquilo que parecia impossível começa a ser natural. E isso, talvez essa seja uma das lições mais importantes que eu aprendi ao longo desses últimos 6 anos de desenvolvimento pessoal. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima.